Então, vamos falar hoje sobre a elevação pélvica, apesar de ser um assunto que eu comento muito aqui nas aulas e na rede social. Eu percebo que ainda há alguns equívocos quanto à execução ainda são cometidos por alguns, talvez por falta de orientação, talvez por falta de ter as manhas, vamos assim dizer, de orientar. E a elevação pélvica, eu nunca escondi de ninguém isso, não é nenhum segredo. Para mim, ela é um divisor de águas dentro do treinamento. Eu sei que muita gente faz umas comparações que não fazem muito sentido, como, por exemplo, que o agachamento é muito melhor que a elevação pélvica. E não que esteja errado, mas comparar um exercício que tem a ênfase na excêntrica, com pico de tensão e alongamento, comparar um exercício que tem ênfase na concêntrica, que tem o pico de tensão na posição mais encurtada, já tem um pequeno viés que gera uma certa discussão, uma certa dúvida. Então, eu não vou ficar comparando sobre X é melhor que Y, nem que Y é melhor que X, mas sim nós vamos falar da elevação pélvica. Da elevação pélvica, a gente tem como alvo, obviamente, o glúteo. E eu sei que algumas pessoas reclamam que sentem o quadríceps, que sentem posterior de coxa e que não sentem glúteo. Eu vou tentar hoje, através da aula, mostrar algumas coisas que podem ser significativas para vocês, como treinadores e como praticante, poder sanar esse problema. Então, a gente tem como alvo o glúteo máximo, os sinergistas. Quem está acompanhando desde a primeira aula, vem observando que isquiotibial, adutor e quadríceps femoral, eles estão bastante presentes como sinergistas. E nesse ponto eu quero traçar um paralelo. Lembra que muita gente pergunta: mas quando eu estou com o posterior de coxa encurtado, eu devo alongar? E eu recomendo que nesse estágio de recuperação, a gente não treine. E aí já saem os defensores de que vai haver um desequilíbrio de força entre antagonistas e agonistas. O quadríceps vai ficar muito forte e o posterior de coxa vai ficar em desvantagem. Se nós observarmos até agora, os isquiotibiais eles são usados como sinergista em praticamente não, em todos os exercícios de perna. E agora vem a reflexão inicial já. Poxa, mas se os isquiotibiais são utilizados como sinergista, ou seja, eles têm participação no movimento em todos os exercícios de membros inferiores, por que o meu não cresce? E a resposta é simples, porque você não alonga. Porque o seu posterior de coxa está encurtado e você não dá devida atenção a isso. Então, se você der atenção a isso, você vai perceber que vai haver uma resposta significativa. E como estabilizadores também nós temos aí os paravertebrais e abdominais. Mas no meio de tudo isso, quem se destaca nos exercícios de extensão de quadril é o adutor magno. E hoje, quem ficar até o final, eu vou ensinar um pulo do gato, que é uma pequena estratégia que a gente pode usar, talvez alguns já conheçam, quem não conhece vai conhecer agora, que a gente vai usar que a gente usa, na verdade, para diminuir um pouquinho o adutor magno, tirar ele um pouquinho fora do jogo. Então, quem ficar até o final terá essa dádiva. Para quem não conhece, para quem nunca viu, aqui está um dos grandes mistérios do glúteo, que é a compartimentalização do glúteo. Tá?
Obviamente, isso aqui é um assunto bastante denso, bastante aprofundado, mas eu trouxe uma parte dele para cá porque é importante para a gente entender algumas coisas. Então, inicialmente, o glúteo máximo, nós dividimos ele em terço proximal, terço médio e terço distal. O que seriam isso? Então, a parte mais próxima à origem, a parte medial e a parte mais próxima da inserção. E, por outro lado, nós dividimos, então, em feixes superiores, feixes médios e feixes inferiores. E é esse jogo da velha que a gente monta no glúteo, que a gente consegue se guiar aonde alguns exercícios vão dar mais ênfase. Ou seja, a gente divide o glúteo em quadrante, quadrante superior, quadrante médio e quadrante inferior. Então, nós temos ali o famoso telefone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e ali a gente consegue, então, através de cada exercício, ir traçando quais desses quadrantes eles trabalham. Mas por que eu trouxe esse exemplo aqui para a nossa aula de hoje? Porque a elevação pélvica, ela é um dos únicos, se não, eu arrisco dizer, o único exercício que ele tem um detalhezinho. E esse detalhezinho é que a elevação pélvica, ela trabalha todos os quadrantes do glúteo. Então, se nós olharmos aqui, nós trabalharemos com a elevação pélvica, tanto terço proximal, terço medial, terço distal, tanto feixe superior, feixe médio e feixe inferior. Então, aqui nós já temos o que, digamos assim, seria um bom argumento para nós optarmos pela elevação pélvica, além de que ela é um exercício que trabalha da origem para a inserção. Então, nós vamos do terço proximal para o terço distal, e ela trabalha da inserção para a origem, então, do terço distal para o terço proximal. E aí, então, o que nós teríamos aqui? Um trabalho completo de glúteo. E esse trabalho completo, você já deve ter ouvido falar sobre uma síndrome, que é a síndrome de abdutores, que é quando o nosso adutor está encurtado e ele acaba inibindo, então, por processo de inibição neural, o glúteo médio. E nosso aluno iniciante, a gente não consegue sair com ele fazendo agachamento, passada a fundo. A gente precisa de estratégias para quê? Para fortalecer o glúteo. Então, se por um lado nós alongamos os adutores, por outro lado, nós precisamos fortalecer os adutores. E quando nós falamos em fortalecer os adutores, aliás, fortalecer o glúteo médio, perdão, a primeira coisa que vem na cabeça é, beleza, então nós vamos fazer abdução de quadril. Mas só a abdução será que é suficiente? E aí tem alguns colegas que estão exagerando entre alongar os adutores e fortalecer o glúteo médio. E o exagero está sendo tão grande, tão massivo, que a gente está tendo bastante recorrência de meninas com tendinite glútea. Por quê? Você tem um músculo. Pensa você está no auge dos seus 30 anos, tá? Você, durante todo esse tempo, esteve aí com sua musculatura encurtada, o seu glúteo fraco, inibido, sem vida, apesar de treinar com uma certa intensidade. Aí, do nada, você descobre como trazer de volta à vida, ressuscitar o seu glúteo. E aí alguém fala, olha, para você recuperar o seu glúteo, você precisa alongar adutores e fortalecer o glúteo médio e o glúteo máximo. E você, então, nossa, cadeira abdutora e abduções que vão me ajudar. E você vai igual a doido e começa a fazer
cadeira abdutora, cadeira abdutora, cadeira abdutora, cadeira abdutora. Só que um detalhe que o seu glúteo médio estava até então inativo, estava inibido. E você dá uma sobrecarga tão grande nele que então começam os processos inflamatórios, principalmente via tendões. E se tem uma coisa que você não deseja, nem para você e nem para os seus alunos, é uma tendinite glútea. Porque vai te custar, no mínimo, sendo bem generoso, 6 meses para recuperar. Dependendo do caso, vai precisar de 3 a 4 meses de repouso, mas depois do período de retorno, bem gradativo e lento. Então, você não vai querer isso. Então, nós precisamos de mais estratégias. Poxa, então se nós temos agora o conhecimento de que a elevação pélvica trabalha o glúteo máximo como um todo, eu posso ainda acrescentar que além da cadeira abdutora, a elevação pélvica pode ser minha amiguinha aqui. Ela pode me ajudar a fortalecer o meu glúteo. Eu posso ainda colocar um elástico nos joelhos e fazer uma tensão e, quem sabe, dar um estímulo um pouquinho maior sobre o glúteo médio, já que ele vai ter que fazer força para manter a abdução enquanto executa o movimento. Então, a elevação pélvica, ela acaba sendo uma ferramenta, eu diria, em termos de alunos iniciantes, extremamente útil, já que os pré-requisitos para a execução dela, a gente pode começar, mais à frente eu vou mostrar, fazendo ela no chão, e depois a gente ainda pode fazer a progressão para o banco. Em fase mais avançada, eu vou mostrar também para vocês, ela pode ser um excelente exercício para a gente utilizar com muita sobrecarga na construção do glúteo. E agora eu pergunto aos senhores, sejam honestos. Esse aluno que está chegando agora na sala, nem precisa ser o que está chegando. Eu diria que hoje a grande maioria dos alunos, eles conseguem fazer um agachamento com técnica, com uma excelente amplitude, excelente controle motor? Eles conseguem fazer isso? Não, não conseguem. Então, qual seria o primeiro recurso que nós teríamos, vamos assim dizer, para fracionar esse agachamento? Eu poderia dizer agora o agachamento sumô. Mas nós falamos na aula do agachamento sumô que, apesar de ele ser um exercício que iniciantes podem fazer tranquilamente, a gente vai ter que ter cuidado com qual nível de pronação e valgo dos joelhos esse cliente se encontra. Só cadeira abdutora e agachamento sumô é o suficiente para o nosso iniciante? Não. Ele está aí na academia, gostando ou não, ele quer treinar. Beleza, então nós temos ainda, qual seria uma opção viável, que não exige tanto do mecanismo estabilizador? O leg press. Poxa, então nós temos cadeira abdutora, um agachamento sumô, um leg press. Então nós temos ainda agora, para fechar mais um exercício, a elevação pélvica, já sabendo que ela vai dar ênfase em todos os quadrantes do glúteo máximo, que é tudo o que a gente quer. Principalmente, tá? Para aquele aluno que está com o glúteo inibido a vida toda. A gente precisa dar um estímulo mais, particularmente mais isolado para o glúteo, para fortalecer. Porque a perna, o quadríceps dele como um todo, já é fortalecido no dia a dia. Porém, o glúteo, ele necessita de condições que favoreçam. E eis que nós temos, então, a nossa querida e amada elevação pélvica. E eu sei, eu vou entrar em alguns pontos, que a elevação pélvica vem gerando, eu não entendi ainda por quê, e nem me preocupo em entender por quê, uma guerra, e a gente vê na rede social, então, muita gente
traçando setas, mostrando vetor de força, falando que a amplitude de movimento ela é reduzida, falando isso, falando aquilo, tentando justificar algo que não faz o menor sentido. A gente não tem que qualificar o exercício como, esse é o melhor ou é o menos pior. A gente tem que classificar que a gente precisa de exercícios para o nosso aluno fazer progressões. E não apenas isso, desde que a gente saiba usar o exercício, até mesmo o agachamento com o peso corporal, ele pode ser um incremento no treino para nós trazermos à tona a tão desejada hipertrofia, que é o que a maioria busca na academia. E aqui entra uma estratégia que eu considero como uma estratégia chave em quem realmente planeja treinamento. Vamos fazer uma revisão rápida aqui. Se nós temos o agachamento, aonde a ênfase está na fase excêntrica e com o músculo na posição mais alongada, no pico de tensão, o que nós vamos ter aqui em termos de dano muscular? E agora vocês vão ver como as pessoas interpretam errado. Nós vamos ter, uma vez que o exercício tenha a ênfase na excêntrica e em posição de maior amplitude, quanto maior a amplitude e exercício de relação excêntrico, o dano ele é relativamente maior. Tá? Falando mais de ponto de vista teórico. E tendo em mente que esse nosso exemplar ele está agachando entre 90 a 110 graus. O mínimo que a gente espera de um bom agachamento é pelo menos 90 graus, que seria um agachamento onde quadril e joelho estariam na mesma linha. 110 seria o quadril logo abaixo da linha do joelho, que é uma amplitude bem grande. Mas vamos levar em mente que esse nosso aluno, ele consegue uma amplitude total em um exercício que é ênfase em excêntrico. Do outro lado, a gente tem a elevação pélvica, onde, ao contrário do agachamento, o pico de tensão dela está na fase concêntrica e na posição mais encurtada. E aí nós temos, por vários estudos, que o dano muscular ele é menor quando é em fase concêntrica e na posição encurtada. E aí agora vem alguém e vai dizer, mas isso já está claro. Se eu quero hipertrofia e eu me baseio dentro do meu conhecimento, das minhas expertises, que eu preciso de um dano muscular maior, eu vou optar pelo agachamento, certo? Errado. Porque todo treinamento ele não se constitui de apenas um exercício. Ele se constitui de um grupo de exercício distribuídos ao longo da semana. Vamos supor, imaginar que você prescreveu para o seu cliente treine glúteo 3 vezes, treine perna e glúteo 3 vezes na semana. Você vai ter que ter uma boa escala de divisão para conseguir isso. E essa escala vai ter que entrar no final de semana, senão você não consegue, devido ao período de recuperação. E mesmo assim, você vai ter que ter um controle sobre o dano muscular que você causa para que tenha tempo de recuperar para o próximo treino. Então, chegou lá a Joaninha, na segunda-feira para treinar a perna. O planejamento é segunda, quinta e sábado. Aí você não dormiu bem, prescreve os treinos meio tipo Chico Xavier, ou depende do humor que você acorda.
e você bota a Joaninha a fazer 10 séries de agachamento, e com carga, ajudando ela, faz o zoinho virado ao avesso. E aí, além das 10 séries de agachamento, você sai distribuindo outros exercícios da rotina de treino. Chega na quinta-feira, a Joaninha chega para você e fala assim, professor, eu não consigo encostar nas minhas pernas. Tá muito dolorido. Você vai conseguir treinar com ela na quinta? Não vai. A menos que você tenha algum problema e bote aluno com dor desse nível para treinar. O risco de lesão é altíssimo e o rendimento é baixíssimo. Você só tem a perder. Só que com isso, o que você fez? Você fez um bom treino na segunda. Na primeira análise mais superficial, você pode dizer assim, nossa, foi demais. Eu regacei minha aluna. E agora ela não vai treinar na quinta. Só que se você é um treinador que monta e planeja uma estratégia de treino, você precisa desse treino na quinta. Porque você direcionou exercícios pensando em outras variações, outros vetores de força. Eu considero basicamente três: estímulo na horizontal, estímulo na vertical e estímulo na lateral. Então eu penso em pelo menos três direções. Você acumular tudo isso em um treino só, você vai ficar com a pessoa 2 horas treinando. E os últimos exercícios ela estará simplesmente pela esperança de acabar. Então você precisa fracionar isso ao longo da semana para que no final do planejamento você tenha o pacote completo. Só que se você não controla isso, você acaba tendo problema com a sua divisão. E aí quinta ela já não treina, talvez ela treine sábado. E no sábado você faz o quê? Agachamento de novo. Aí ela chega na segunda, professor, não dá. Eu tô com muito dolorido ainda. Eu não estava nem bem recuperado de segunda, quando eu treinei no sábado, e hoje não dá. Então você comprometeu aí já 15 dias de treino. Porque você cometeu o equívoco de pensar só em dano muscular. E você não pensou na recuperação. Porque se de um lado o dano muscular é importante para a hipertrofia, do outro lado, a recuperação é ainda mais importante. Que a gente sempre fala, o músculo cresce enquanto descansa, porque quando você treina, você está destruindo ele. Então, a recuperação é importante. Por outro lado, a gente tem, então, a elevação pélvica. A elevação pélvica, indo agora contra alguns argumentos que falam, mas ela gera pouco dano, ela gera menos dano do que o agachamento, a amplitude na elevação pélvica, ela é menor. A amplitude de elevação pélvica, ela se baseia no quadril. A amplitude do agachamento se baseia em tornozelo, joelho e quadril. E aqui nós temos um ponto interessante. Se fosse para dar um chute agora, mas um chute sem planejamento, tá? Você precisa 4 dias para recuperar do treino com bom agachamento. Uma boa elevação pélvica você recupera em 2 dias. Se você está com uma aluna sua que tenha principalmente coxa dominante, quando eu falo coxa dominante, é aquele aluno que tem o quadríceps muito grande e o glúteo parece ali simplesmente um símbolo, uma simbologia na roupa. Ele quase nem aparece. Então, você, na hora de planejar o treino, o que você vai ter que fazer? Eu preciso planejar que os meus treinos sejam mais prevalecentes para glúteo. Eu preciso o quê? De harmonia. Eu preciso equilibrar isso tanto para homens quanto para mulheres. Tá? Você não vai dar um treino sem pensar no glúteo. E aí você precisa de recurso. E dentre os isolados para o glúteo, qual que é o que mais permite nós usarmos cargas? A elevação pélvica.
Então, por isso que eu falo, não existe como você chegar para mim e dizer, olha, Peri, o agachamento ele é muito melhor que a elevação pélvica. Ele trabalha muito mais o glúteo que a elevação pélvica. Será? Eu, organizando bem, eu consigo fazer elevação pélvica 3 vezes na semana. Agachamento, eu consigo uma, talvez 2 vezes na semana. Isso se a pessoa tiver boas condições, claro. Será que é tão diferente assim? E uma coisa que eu acho engraçado é que muita gente que fala, faz essas comparações, e eu sou uma pessoa, vocês podem me condenar quanto a isso. E eu olho muito o resultado. Eu não olho apenas o currículo da pessoa, eu olho o resultado que ela dá. Porque o resultado é a prova real daquilo que ela aplica e realmente tem êxito. Do contrário, a pessoa só está reproduzindo teorias. Só que essas pessoas que às vezes fazem essas setas e postam artigos para justificar o que eles estão falando, você não encontra ninguém com resultado. Você olha para os alunos dele e não tem aquele resultado que você olha, que você observa e seus olhos ficam encantados. Isso sempre me despertou dúvidas, então eu resolvi partir para o meu time. O meu time é o quê? Eu vou defender aquilo que eu faço. Mas não apenas isso, aquilo que funciona. E eu tenho um repertório para mostrar de que funciona. Eu tenho alunas para mostrar que funciona. Ah, mas então as suas alunas só fazem elevação pélvica? É esse o problema. As pessoas só querem o extremo, ou só agacha, ou só faz elevação pélvica. Não, o treino é um conjunto de exercícios organizados sistematicamente de acordo com a avaliação dentro de um planejamento. Então você precisa planejar os exercícios, você precisa planejar qual é o objetivo desse exercício, você precisa planejar a frequência semanal. Talvez em algum ponto o agachamento não seja interessante, mas a elevação sim. Talvez no outro ponto a elevação não seja interessante, mas o agachamento sim. Mas é interessante que você tenha esse domínio para saber que o seu aluno pode se beneficiar de um ou de outro, dependendo do momento de treino. Claro, até aqui eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, estou apenas querendo mostrar para vocês um cenário da maneira como eu visualizo. Tá? O maior problema que a gente tem na elevação pélvica, e é daqui que resulta muitas discussões hoje, é acerca da cabeça. Cabeça alinhada. Não, correto com a cabeça fletida. Não, correto com a cabeça alinhada. Não, correto com a cabeça. E aí fica aquela guerra. A questão toda é: a cabeça é um mecanismo importante? É claro que é. Mas o mais importante é o quadril. A gente tem um limite tênue no quadril, e aqui vai depender agora de vários fatores. O limite tênue que a gente tem é essa linha que eu sempre, que é a maneira de eu falar, é uma linha entre o quadril e a escápula, onde eles ficam na mesma linha. Uma vez que você projete o quadril acima da linha da escápula, você está forçando a coluna. E muita gente acaba fazendo isso. Mas eu vou falar, a linha é a cabeça. O problema não é a cabeça. O problema é o quadril. Assim como tem pessoas que elas terminam o movimento, o tronco já está alinhado, parado, e o quadril está vindo lá embaixo. Como eu falo, o efeito chicote. O tronco já parou, mas o quadril ainda não.
E aqui eu sempre falo, a elevação pélvica, ela começa pelo quadril e ela termina no quadril. Ou seja, o tronco ele é um piloto. Depois a gente vai ver isso na prática. Tá? Fiquem tranquilos. Você não pode, por exemplo, começar a elevação pélvica pelo quadril e terminar ela com o tronco encaixado. E aí o quadril está lá embaixo. Geralmente isso vai acontecer quando você põe muita carga e você não tem ainda um domínio técnico significativo. Então o tronco sobe, o quadril não tem força, ele fica lá embaixo, caído. E aí é óbvio que vai doer a lombar. Então, sempre que vocês tiverem uma queixa de aluno, professor, eu senti um pouco a minha lombar, imediatamente se posicione do lado dele, desse aluno, se abaixe e preste atenção nessa linha aqui, entre o quadril e a cintura escapular. Você provavelmente vai observar que essa linha, ou ela está ficando acima, ou ela está ficando abaixo da linha da escala. Os dois mecanismos, acima ou abaixo, vai gerar dor na lombar. Vai ser um problema. Mas, professor, e quanto à cabeça? Eu vou mostrar um exemplo para vocês agora, que vocês nunca mais vão esquecer quanto à cabeça. Porque todo mundo defende que a cabeça deve permanecer estritamente. Então, o Contreras é um cara que eu estudo ele muito, tá? E aqui vem um detalhe bastante significativo que eu vou trazer para vocês. Tá? Todo e qualquer autor que vocês se basearem, que vocês estudarem, vocês vão ter que ter uma coisa muito clara na cabeça de vocês. Tá? O que é isso? O que é esse ponto de clareza? É o que a pessoa faz e mostra sobre aquilo que você tem de conhecimento. Eu tenho por conhecimento, tá? Aonde eu busco a todo o momento, de todas as maneiras, o perfeito alinhamento, ou melhor, para não ser tão extremista, o melhor alinhamento possível. Aonde eu sei que a neutralidade da pelve é um fator extremamente importante, vários estudos já mostraram isso, que com a pelve alinhada obteve-se uma maior estimulação do glúteo. Tendo isso em vista, o que eu vou observar? Poxa, então o Contreras faz retroversão. Vamos imaginar que ele fez uma avaliação de elevação pélvica. Ele está sempre trazendo variações. Ele fez uma avaliação de elevação pélvica. Poxa, eu achei interessante a avaliação. Eu quero levar ela para o meu cotidiano, eu quero testar. Então, eu pego aquela ideia de variação e eu transporto para a minha prática, mas com o meu conhecimento. Eu quero preservar o alinhamento da minha coluna, da minha pelve. Tá? Então, o Contreras também ele traz que no agachamento, no final do agachamento, tá? Também deve ser feito o movimento de retroversão. E tem vários exemplos dele fazendo parados em peso, anteversão e retroversão, anteversão e retroversão. Tá? Eu não vou discutir isso porque isso é uma estratégia dele. Então não vai ser eu que vou ser um juiz de rede social e dizer tá certo, tá errado. É apenas uma estratégia que, dentro do meu conhecimento, não se enquadra na minha prática, apenas isso. E existe uma maneira de você comprovar isso, que é você fazendo em você mesmo. Você testa em você mesmo exaustivamente, que foi exatamente o que eu fiz em uma técnica que eu vou mostrar daqui a pouco. E aí, então, você pode ter a sua própria conclusão. Poxa, não é legal. Poxa, é legal. Funcionou bem. Agora, deixa eu mostrar para meus alunos. Opa, nem todos os meus alunos conseguem. E a partir dali, você constrói o seu conhecimento. Assim como eu fiz e eu faço rotineiramente. Então, eu sempre busco em todos os exercícios o quê?
o melhor alinhamento. Porque aqui eu tenho dois fatores para te levantar agora. O primeiro fator, tá? Fator 1, vamos assim dizer. O meu aluno, tá? Quando ele está já em uma retroversão por vício postural, uma questão postural, ele está em retroversão. O que ele já tem ali? Ele já apagou as curvaturas da lombar, tá? E o seu glúteo é um indicativo de que o glúteo já está encurtado. Se ele está encurtado, ele já está o quê? Ele já está disfuncional. Se ele está disfuncional, ele está, então, sem exercer nenhuma atividade a qual ele é determinado. E qual é a principal atividade do glúteo? Promover a transferência de força da parte inferior para a parte superior. E o glúteo, através da fáscia tóraco-lombar, ele se conecta a toda a estrutura do corpo, através de fáscia tóraco-lombar, trato iliotibial, tensor da fáscia lata. E o glúteo forma, então, dentro desse emaranhado, o elo de ligação da nossa linha funcional posterior. Poxa, mas então, se eu tiver já em uma retroversão, eu já estou com a minha linha funcional comprometida. Em qual ponto? Bem no centro. E aí eu vou pedir para o meu aluno fazer ainda uma retroversão, ao final, por exemplo, executar uma elevação pélvica com retroversão? Não. Porque eu, através dos meus estudos, eu sei que a curvatura lordótica do meu aluno está apagada, a minha coluna perdeu, assim, a capacidade dela de dissipar forças, já que ela depende do alinhamento intervertebral. Então, eu não vou arriscar comprometer ainda mais, pedir para que o aluno faça isso. E no outro cenário, nós temos o inverso, que é a anteversão. Então, se o meu aluno está com uma anteversão e eu mando ele ao final do agachamento ou ao final da imersão pélvica fazer uma retroversão, eu não tenho que pensar na retro. Eu tenho que pensar aqui do ponto A da anteversão para o ponto B da retroversão, esse caminho angular de movimento, ele é de um extremo ao outro. E eu estarei fazendo essa movimentação intervertebral com sobrecarga. Ah, mas você está exagerando, você está sendo terrorista. Não, eu estou zelando pelo meu aluno. Porque eu não sei. Meu aluno passou o dia inteiro, a vida inteira sentado. Já tem aí um desgaste, uma degeneração de discos. E eu vou mandar ele correr risco desnecessário? Não. Então eu vou fazer o quê? Eu vou tentar resgatar o melhor do corpo dele. Então eu evito. Essa é a minha opinião. Tá? Eu não estou aqui dizendo que é certo ou que é errado. Assim como também ele explica que no banco 45 graus, com a coluna reta, você trabalha posterior de coxa e quando você arredonda a cervical, você trabalha glúteo. Eu fiz esse teste. Eu fiz esse teste. E não foi uma vez só, eu fiz várias vezes. Em todas as vezes que eu arredondei a minha cervical, eu no dia seguinte fiquei com dor. E toda vez que eu faço em alinhamento, eu sinto zero dor e o meu glúteo está 100% dolorido. Os meus alunos da escola, eu também já pedi para fazer o teste. Então, eu não faço só comigo. Eu vou, essas perguntas que vocês me trazem, eu levo para os alunos e falo, olha, vão na prática e façam e depois me deem feedbacks. Então, não é certo ou errado. É uma forma que, dentro do conhecimento e do estudo dele, é eficiente.
E eu não descarto que talvez falte algo no meu conhecimento que descontextualize um pouco do que ele está falando. Mas, para mim, até então, eu não utilizo. Não utilizo. Tá? Mas esse é apenas o meu posicionamento. Então, eu não vou dizer para você, não, está certo ou está errado. Isso eu nunca vou dizer. O que eu posso dizer no máximo é teste, mas teste consciente e teste em você. E aqui está o que eu queria trazer para vocês. Uma uma das nossas progressões não é justamente a elevação pélvica no solo? Existe, esqueça o quadril, tá? Olha só na cabeça agora. Cabeça, cabeça. Então, por que que quando eu faço a elevação pélvica no solo, que eu acabo, pelo mecanismo, tendo uma flexão, porque quando eu faço no banco está errado fazer flexão do pescoço. Isso foi uma coisa que sempre me intrigou, porque eu vejo muita gente discutindo, algumas pessoas às vezes me chamam no direct, poxa, mas a cabeça dela tá flexionada, não devia estar alinhada. Não existe o mais certo ou o mais errado. Existe aquilo que eu considero a melhor maneira. Eu tive algumas alunas que me levaram a fazer essas análises, que durante muito tempo estava tudo certinho na elevação pélvica, mas elas viviam reclamando que sentiam a lombar. E isso é uma coisa que me irrita quando o aluno meu fala que está sentindo dor articular, que alguma coisa está acontecendo. E foi então que eu pedi para que flexionasse o pescoço e mantivesse ele não tão afastado do queixo. O que eu consegui com isso? Vocês podem testar tudo isso que eu estou falando depois, vocês podem me cobrar. O que eu consegui que elas conseguissem com isso? Melhorou o controle de quadril delas. Pararam de deixar o quadril ficar para baixo da linha. Conseguiram manter o quadril em linha. Conseguiram. Já testei isso quando vi no livro do Contreras. E então eu consegui melhorar muito o movimento delas. E as dores pararam. Se eu fiz esse ajuste, as minhas alunas conseguiram então executar como eu queria e não senti nenhuma dor ou desconforto. Vocês acham mesmo que eu vou ceder? Porque alguns vêm e falam assim, não, mas o correto da cabeça é X. Não, porque eu fiz do jeito X e do jeito Y. Eu tenho alunas que fazem perfeitamente do jeito X e eu tenho alunas que fazem perfeitamente do jeito Y. E do jeito XY, ambas treinam muito bem e com eficiência. Vou eu ficar discutindo que o jeito X é certo e o jeito Y é errado? Não. Eu vou buscar sempre o melhor posicionamento para minha realidade. Aquele meu aluno X treina assim, o aluno Y treina assado. Tá? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas das minhas armas. Então, a questão da cabeça, só existe uma relação aqui que a gente precisa cuidar. Tá? De fato, a cabeça sempre acompanha o tronco. Tá? Então, a gente não pode fazer o movimento da elevação pélvica e acabar ficando a cabeça escorada sobre o banco e o tronco descendo. Deixa eu ver se eu tenho aqui.
Acho que eu não puxei para cá. Puxei. Depois eu mostro para você. O que você leva em consideração para decidir isso, professor? Feedback. Feedback de aluno. Além do feedback, análise do movimento. Tá? Por que eu levo em conta o feedback? Eu sempre peço muito para as minhas alunas que, em qualquer caso de dor, me comunique imediatamente. E não apenas isso, de imediato já me enviem um vídeo. Eu falo em vídeo porque eu trabalho online, tá? Senão a gente pode fazer isso presencial. Eu fiz essa prática no evento da escola ano passado e vou repetir ela novamente nesse evento presencial para ter essa didática. Eu observo o movimento e o feedback. O movimento está ok, mas o feedback não está ok. Estou sentindo dor. A partir deste momento, eu vou ter que construir. Se eu avaliei toda a pessoa, eu sei o quadro dela, eu sei que ela não tem alteração que justifique esta dor. Então, eu vou buscar alguma opção que, a ponto de vista imediatamente prático, eu consiga resolver. Ah, ela estava com a cabeça alinhada. Espera aí. Testa agora flexionando um pouco mais a cabeça. Eu não sei se a Camila está aí. Flexiona a cabeça. Faz agora. E aí ela vai me dar outro feedback. Não senti dessa forma. Então eu decidi que para aquela pessoa vai ser desta maneira que eu vou fazer. Professor, eu estou fazendo com a cabeça flexionada e eu sinto um leve incômodo na cervical. Tá, alinha a cabeça agora. Faz com a cabeça alinhada, rente a linha da coluna. Nossa, professor, aliviou. Então, naquele momento, para aquela pessoa, a opção de flexão não funciona. Funciona melhor a cabeça alinhada. Então, eu nunca torno uma opção definitiva para todos os alunos e nunca descarto uma opção decisiva para todos os alunos. Eu sempre trabalho com as duas variáveis. Lembrando sempre que todos os meus alunos passam por avaliação, então eu já sei o quadro postural deles. Por isso que eu faço a intervenção no exercício. Tá? Então, eu já sei como é o quadro deles. Então, aqui, a elevação pélvica no solo, um conselho que eu dou. Guarde essa imagem aqui, tá? Porque eu vejo muitos colegas usando como opção botar os pés em cima do step. E a justificativa é para aumentar a amplitude. Só que aqui vem um detalhe, vem um porém. Quando nós fizemos no solo, o peso ele já não tem mais uma carga restrita no sentido do glúteo. O peso ele já vem com a carga dele em direção à coluna. Então eu já perco um pouco da sobrecarga que eu queria no glúteo e eu acabo transferindo ela um pouco para a coluna. Por isso que quando a gente usa a progressão no chão para o nosso aluno, é para ele aprender o movimento. Eu sempre recomendo que nunca, nessa fase de progressão, usar um pezinho, um halter de 10 quilos, 15 quilos, ok. Que é para que a pessoa sinta aquele estímulo e aprenda o movimento. Ele aprenda a usar o quadril. A partir dali, que ele aprendeu a dominar o movimento, você teve um tempo ali para estar fortalecendo a musculatura abdominal, para estar fortalecendo a musculatura paravertebral, para estar melhorando o alinhamento da coluna, eu já passo para o banco. E eu não fico no solo acrescentando peso e mais peso. Por quê? Eu preciso estar ciente que vai haver uma pequena taxa de perda do estímulo sobre o glúteo e é transferido para a coluna.
Tendo isso em vista, eu não vou me preocupar em aumentar a amplitude nessa progressão que ela está simplesmente sendo usada como aprendizado, como uma progressão antes de chegar no banco. Então, eu não tenho por que partir por uma posição aonde eu quero buscar mais amplitude, só que, em vez de eu estar com essa carga descendo sobre o glúteo, ele vai descendo cada vez mais sobre a coluna. E se vocês observarem, quando a pessoa apoia os pés no step, se esse step for muito alto, eu vejo que tem algumas pessoas apoiando na bola com o argumento de que essa instabilidade vai estar melhorando os mecanismos, os músculos estabilizadores do corpo. A minha visão é que você usa um exercício, ele deve ter um objetivo. Qual que é o objetivo desse exercício? É ir fortalecendo e preparando o meu glúteo para o que vem depois, que é o quê? A elevação no banco. É nisso que eu vou focar. Ah, mas é a musculatura estabilizadora. Eu vou usar outras estratégias, outros exercícios específicos, como alguns exercícios para paravertebral ou como exercícios abdominais. Ah, mas eu quero fortalecer os músculos mais internos do quadril, por isso que usa a bola. Para a gente fortalecer a musculatura interna do quadril, o próprio movimento já é um mecanismo de fortalecimento. Ele só não vai acontecer quando a gente tiver uma torção pélvica, a gente tiver uma inclinação pélvica, a gente tiver uma rotação. Tudo isso vai fazer com que esses músculos internos não trabalhem harmoniosamente. Então, eu vou ter aí um pequeno prejuízo, porque antes eu preciso trabalhar o equilíbrio da minha pelve. E exercício como, por exemplo, um agachamento alternado, ele é muito mais eficiente para fortalecer a musculatura interna do que eu botar o meu aluno numa superfície instável. Eu quero que ele esteja numa superfície, por exemplo, se é elevação pélvica, como é nosso exemplo, que ele tenha o máximo de estabilidade para mover o quadril. Eu não quero que ele tenha instabilidade, porque eu quero enfatizar o trabalho do glúteo do meu aluno, fortalecimento do glúteo e a progressão disso, porque depois lá na frente eu vou precisar. Então, ficar cada vez mais levantando a pessoa do chão é um problema. E um outro problema que vai acontecer aqui, que você pensou, ah, mas assim eu vou aumentar a amplitude. Ok, mas e a pessoa, ela tem essa segmentação no quadril suficiente para fazer isso? O que acontece na prática é que a pessoa desce o quadril até aqui. Ela não chega até o solo. Fez sentido eu erguer os pés dela? Não, porque ela nem está chegando no solo. Então, às vezes, tem que observar que a tal variação, ela não tem tanto propósito assim, desde que você entenda o mecanismo por trás. E, de novo, todo e qualquer exercício, ele precisa ter um objetivo claro. E você precisa ser fiel a isso. E não sair por aí fazendo algo aleatório para justificar uma variação. Porque o meu aluno está enjoado de fazer o mesmo exercício. E uma outra sugestão que eu dou são... Muita gente fala assim, ah, mas as bandas elásticas é frescura. Fui dormir 3 horas, acordei 5h10. Não dormi. Acordei 5h10. Obrigado aí pela discussão e com o microfone aberto. As pessoas falam, critico muito elástico, e realmente eu acho o elástico um tanto quanto
às vezes usado de maneira errada e exagerada, mas ele tem uma serventia, desde que usado com inteligência, que pode ajudar bastante. Acho que a elevação pélvica pela bola deve ter saído das aulas de Pilates, sem querer ofender ninguém, nem criticar, mas é que hoje qualquer coisa que você bota, ou buzu ou bola, as pessoas falam que é um treinamento funcional. O porquê disso, eu acho que quem realmente trabalha com funcional deve se incomodar tanto quanto aqueles que trabalham com musculação. Então entrou um público no meio dando essas derivações. Mas enfim, é apenas uma questão de ótica. Da onde vem para onde vai é um mistério. Então, se por um lado a gente tem o uso de halteres para fazer o exercício, tá? Por outro lado, a gente tem as bandas elásticas que podem acabar auxiliando. Qual seria a vantagem da banda elástica? A vantagem é a tensão contínua gerada pela banda, levando em conta que quanto maior for a extensibilidade do elástico, maior vai ser a tensão. Então, aqui no exemplo, onde é que vai ser o nosso maior pico de tensão? Justamente na parte mais, onde o elástico está mais esticado. E aí você precisa aqui tomar um cuidado, tá? Para que a pessoa não use um elástico com uma tensão muito grande, a ponto de impedir que ela realize a contração do glúteo. Então tem que estar atento ao coeficiente elástico. Não usar, por exemplo, geralmente os elásticos são vermelho, verde e preto, as cores mais comumente usadas, né? O preto é o que a gente tem aqui de mais forte, mas na escala elástica o mais forte é o gold, que no Brasil dificilmente a gente encontra. E o vermelho está entre uma intensidade intermediária. Mas um cuidado que ainda tem que ter o elástico deve estar apoiado mais sobre o quadril. No caso do nosso exemplo, ele está apoiado sobre a coxa. Então, ele deveria estar mais para baixo. Mais sobre o quadril, para quê? Para que essa força ela fique centralizada sobre o glúteo. O que vai acontecer pensando em arco de movimento aqui? Apesar de ela fazer o movimento do quadril para cima, tá? A gente vai ter a força vindo e voltando nesse sentido. Então, nós teríamos, teoricamente, nós teríamos uma descarga um pouco menor de sobrecarga indo para a coluna. Então, talvez você ter de contramão um elástico de pouca intensidade, pode ser que se você tem um aluno que tem algum probleminha de coluna, obrigado, Silvio, de pouca tensão, fugiu a palavra, talvez seja interessante o uso do elástico, já que ele vai ter uma sobrecarga sendo dissipada um pouco menor. Então, é só uma sugestão que, em vez de você, por exemplo, ficar erguendo os pés do aluno, você botar uma banda elástica dessa forma, ele acaba sendo mais eficiente em termos de aproveitamento do movimento. Mas as duas formas são usualmente utilizadas nas academias. Obviamente que, para você ter esse elástico aqui, você vai ter que dispor do seu orçamento e adquiri-lo por conta própria. Dificilmente, pelo menos as academias que eu tenho conhecimento, dificilmente irão fornecer os TerraBand de maior diâmetro, que é um tanto caro. Hoje você vai pagar o TerraBand na faixa de R$250. Tá? Então, o que a gente vai ter de recurso na academia? Eu tenho só halteres. Eu uso halteres. Eu tenho halteres e elástico. Eu posso usar o halteres e o elástico. De novo, vai depender
da minha estratégia vai depender do meu objetivo. Tá? Mas a estratégia com elástico eu acho bastante útil, bastante válida, principalmente para aquele aluno que a gente está querendo levar ele para o banco. E como eu havia prometido, o pulo do gato. A gente tem basicamente, tá, a posição dos pés, a posição, vou fazer aqui, de quadril. Tá? O que, quando eu falo, procure ficar com ângulo de 90 graus no joelho, seria isso aqui. Essa linha aqui. E nós temos aqui um ângulozinho. Coxa e tíbia. Se nós partirmos com o nosso pé muito para trás, deixa eu botar uma linha desse aqui. Se eu botar meu calcanhar, meu pé muito para trás, o que eu faço? Eu acabo colocando o meu posterior de coxa numa posição de encurtamento, eu diminuo, então, a eficiência dele, mas, ao mesmo tempo que eu estou favorecendo o meu quadríceps para fazer força. Então, a primeira coisa, quando um aluno de vocês mencionar que está sentindo mais quadríceps do que glúteo, experimenta dar uma olhadinha nos pés, se ele não está muito para trás, certo? Por outro lado, a gente tem o contrário, então. Quando nossos pés estão mais para frente, a gente acaba favorecendo o posterior de coxa a fazer mais força na extensão. E aí, então, nós vamos ter uma perda de tensão sobre o glúteo, já que, principalmente, o posterior de coxa vai estar envolvido no auxílio. Então, o que nós vamos buscar para o nosso aluno? Vamos buscar de uma maneira, uma forma de que haja este equilíbrio. E esse equilíbrio seria, então, aproximadamente aqui, uma linha entre coxa e tíbia de 90 graus. Tem um macetezinho que eu ensinei para fazer a medição da elevação pélvica. Eu postei esse Reels, mas como eu sei que alguns aqui não viram, eu trouxe e depois eu vou mostrar um macetezinho para nunca mais errar a posição de elevação pélvica. Tá? Vai ajudar bastante, tenho certeza. Mas então, qual que era o pulo do gato que eu tinha prometido? Quando a gente posiciona os pés na distância, ou melhor, na melhor distância, que é essa distância de aproximadamente aí um ângulo de 90 graus, tá? Se nós mantivermos um afastamento de pernas entre a linha da axila e a linha do ombro, e ao mesmo tempo a gente fizer uma rotação externa do quadril, que é virarmos levemente a ponta dos pés para fora, a gente consegue ao mesmo tempo potencializar o mecanismo extensor do glúteo e diminuir a participação do adutor magno. Ou seja, é essa estratégia que nós tiramos da jogada dois músculos. Primeiro, se eu ajusto os meus pés na distância correta, eu equilibro o trabalho, ou eu equilibro o trabalho tanto dos posteriores de coxa e quadríceps. Se eu afasto um pouco as minhas pernas e eu faço uma rotação externa, eu potencializo o trabalho do glúteo máximo, principalmente do feixe superior, e eu consigo, com isso, potencializar também os feixes inferiores, que são o quê? Extensores. E com isso, quem é que sai do jogo? Sai não. Ele participa menos. Os adutores. Mas aqui tem uma ressalva, que é preciso tomar cuidado. Tá? É preciso tomar cuidado. Uma vez que nós tenhamos o nosso aluno com
encurtamento de adutores, tá? O que é o encurtamento? Ele é uma assimetria. E nós temos ali vários adutores do quadril. No caso, né, todos os músculos adutores do quadril. E nós conseguimos prever o que na avaliação? Que o adutor está encurtado. Mas nós não conseguimos prever qual deles está encurtado. E aí nós precisamos, então, partir do pressuposto que existe o encurtamento de adutores e existe ali uma assimetria no mecanismo de força e tensão. Se nós temos esse mecanismo, tá? Em um primeiro momento, esse afastamento, tem gente que pega as pernas, e afastam além da largura do ombro. E aí pode ser um problema, porque já há o encurtamento de adutores e eu posso acabar aí causando uma retroversão. Então, por isso que eu coloquei um afastamento entre a linha da axila e o ombro. Ou seja, é levemente mais afastado que a própria linha do quadril. Então, não é algo exagerado. Nossa, vou fazer um espacate quando fazer elevação. Não, não é. Isso serve também para a stiff. A stiff é outro mecanismo. Não que não sirva, tá? Mas aí já entra outro sistema. E aí você vai lá na aula de stiff e veja a aula de stiff. Mas esse mesmo mecanismo pode ser usado, por exemplo, no banco 45 graus. Ele pode ser usado para diminuir a participação de adutor. Tá? O stiff, em alguns casos, também. Tá? Mas aí existem algumas particularidades dentro do stiff, que não apenas o posicionamento, mas também as necessidades de execução, que eu falei lá na aula de stiff. Tá? Não vou, para a gente não acabar perdendo o foco da elevação pélvica. Tá? Então, aqui a gente tem uma maneira de diminuir um pouco o trabalho do nosso querido adutor. Não confundo, quando eu falo diminuir a participação, é diminuir, tá? E existe uma diferença bem grande quando a gente fala diminuir, dizer que vai tirar a participação. Não, eu não falei tirar, é diminuir. Quer dizer, vai haver a participação, mas em menor escala. E agora vamos ver um pouco de prática, que só de teoria não funciona. Posicionamento. Então, um macetezinho que eu havia falado. Deixa eu tirar esse zoom aqui, que eu estou com isso. Ele é bem simples, tá? Você vai sentar próximo ao banco e você vai, então, medir com os braços o indicador até onde ele for à frente da linha do joelho. O quadril dela está rente ao banco, indicador está logo à frente do joelho. Aonde está o dedo é aonde vai o calcanhar. Então, ela vai posicionar o calcanhar aonde está o dedo dela. E aqui você tem duas opções, tá? A primeira opção é, você já pega uma fita e marca ali, para a pessoa já na próxima série já ter o ponto de referência, ou a cada série você pode fazer essa marcação. E aí, quando ela for posicionar a barra no banco, tá aí a angulação que a gente queria. Então, a maneira que a gente tem de fazer, ou que a gente chama de medir a distância, para o aluno ter mais noção de como ele deve se posicionar. Dá bem certinho a angulação, para qualquer tamanho. A Helene tem quase 1,80 m de altura, então dá bem certinho
a medida de acordo com cada pessoa. E se você tiver uma fita, já vai ali no calcanhar dela e já faz uma marquinha aqui. Porque daí na outra série, o que ela faz? Ela já põe direto o calcanhar na marquinha. Tá? Acaba sendo mais rápido e não perde menos tempo. Vou colocar de novo. Aonde está o dedo, ela bota o calcanhar. Exatamente onde eu marquei. Pronto. Sobre a cabeça alinhada. A Elaine está fazendo com a cabeça alinhada. A cabeça está alinhada. Ó. Tá? Pode posicionar o calcanhar 3 dedos à frente do joelho. Aí pode funcionar? Sim, pode. Mas a gente sempre pensa na praticidade. Tá? O que é mais... O que gera mais praticidade para a gente fazer. Eu aconselho fazer essa medida uma vez só e já marca o chão para a pessoa já posicionar. Pessoas que depois os alunos nossos que são mais conectados, mais ligados, eles por instinto já aprendem depois sem medir a distância. Mas eu sempre ensino dessa forma, faz a medida e faz uma marca. Depois todas as outras séries já estão marcado, você fica muito mais ágil para executar. Porque elevação pélvica a gente acaba perdendo bastante tempo entre montar a barra, ajeita step, ajeita banco, você perde bastante tempo. Então, quando você faz a medida uma vez só e já marca, você só perde tempo uma vez. Fica mais ágil. Tá? E aqui na execução, muita gente questiona isso aqui, ó. Ó o pé. Ó o pé. E aí gera muita discussão isso, porque algumas pessoas mas ela está movendo o pé. Então, isso acaba perdendo a eficiência do exercício. Não que não perca, mas eu sempre falo assim, quanto? Você tem como medir? Mas o que é o ideal? O ideal é a gente manter todo o pé apoiado no chão, forçando o dedão contra o solo para armar o arco plantar e a força concentrada no calcanhar. Isso é o ideal. Tá, mas e o real? O real é que cada aluno tem um cacuete. A Elaine tem o cacuete da mão. Ela não consegue ficar sem mexer a mão na barra. A Mai tem o cacuete no pé. Ela não consegue ficar com o pé dela parado. E o dia eu treinei ela presencial e eu pisei na ponta do pé dela. E ela se perdeu no movimento. Ela simplesmente se perdeu no movimento. Então eu pergunto, se por um lado mexer o pé, ela está perdendo, vamos assim dizer, está perdendo o desempenho do exercício. Tá? Quanto? Não sei. Não sei, mas os estudos dizem que perde. Eu não sei quanto, mas perde. Talvez seja 0,111, mas perdeu. Né? É o caso que perdeu. Tá, mas se eu travar o pé da minha aluna, ela não consegue fazer o exercício. Então, se de um lado eu perco, por exemplo, 1% de eficiência, do outro lado eu perdi 100%. Eu vou ter que fazer uma escolha, e é óbvio que eu vou fazer essa escolha. Eu prefiro perder 1% do que 100%. Então, deixa o pé mexendo. E até hoje o pé dela mexe. Ela não consegue parar o pé. Tudo bem, é um cacuete dela, outros alunos vão ter outros cacuetes. Tá? A única coisa que eu não deixo é isso que ela está fazendo. Ela está olhando para o espelho para ver se está alinhado. E eu peço que não façam isso,
porque você está com sobrecarga, está com toda a coluna sob tensão, então ficar mexendo a cabeça para o lado não é uma boa ideia. Pode ser que não aconteça nada, mas você pode ser contemplado com uma contratura, e aí você não vai gostar da injeção de saco, que é aquela dor. Então, alinhou, tirou a barra, tem sobrepeso no quadril, não mexe mais a cabeça. Tá? Mantém a cabeça bonitinha, alongadinha, tá? A Mai, ela já treina com uma, deixa ela alinhar aí, ela já treina com a cabeça mais fletida, tá? Ela consegue o melhor controle de quadril. E a gente tem eu devo ter 2 ou 3 meninas que executam elevação pélvica dessa forma, tá? Ela é uma mistura, na verdade, entre hip thrust e elevação pélvica. Qual que é a diferença de um do outro? A elevação pélvica é um movimento de alavanca, onde cabeça e tronco movem na mesma proporção, acompanhando o quadril. O hip thrust, ele, por sua vez, é um movimento que ele concentra mais apenas do quadril, tá? Então, ele é um movimento mais controlado, mais sobre o quadril. Ele exige mais controle motor, mais consciência de movimento, tá? E também força um pouco mais, principalmente, a estabilidade da coluna. Então, não são todos os alunos que conseguem ter essa facilidade de fazer. Mas a gente começou, então, com a elevação pélvica, só para vocês terem um contexto. A gente começou, então, com a Marcela com a elevação pélvica. Depois eu ensinei para ela o hip thrust, que seria esse movimento mais concentrado no quadril. E ela evoluiu, e hoje, como eu sempre falo, é uma técnica que é praticamente só dela, que é esse controle total que ela tem de quadril, que o movimento dela concentra praticamente só na alavancagem do quadril. Cabeça flexionada, e ela faz o movimento total, amplitude total de quadril o tempo todo. Tá? Então, ela consegue a amplitude máxima, indo lá embaixo, estabiliza o tronco e ela consegue todo o movimento em cima do quadril. Tá? E a cabeça sempre fletida. Então, isso foi algo que, ao longo dos anos, ela foi aprimorando para ela mesma. Isso é uma coisa que me deixa orgulhoso, tá? Porque mostra a evolução dela como minha aluna e também a evolução dela como profissional, de ela estar buscando uma maneira, uma forma de ter sempre o maior controle. E vocês vão perceber na prática também que quanto mais na elevação pélvica vocês conseguem concentrar o movimento no quadril, mais eficiente ela vai se tornando. O que acontece é que muita gente está preocupada em jogar o tronco para trás e como se o tronco estivesse arrastando o quadril. Então, quando a gente usa a flexão da cabeça e comanda o movimento pelo quadril, a gente consegue sim um trabalho de glúteo muito mais eficiente. E eu posso afirmar para vocês que a sensação é que tem alguém espancando o glúteo quando a gente consegue essa precisão de movimento no quadril. Obviamente, a gente começou com cargas baixas e aos pouquinhos a gente vai subindo. Então, é uma questão bem de treino e tempo de prática. Tá? Então, essa é uma outra variação que eu utilizo, que é o movimento mais focado no quadril. E como vocês vão perguntar assim, mas e máquina? Como é que fica nessa história? A única máquina que eu recomendo, tá, é essas máquinas aqui. Aonde o eixo dela, a barra, ela fica igual como se fosse uma barra livre, ou seja, a posição dela é a mesma, não é aquele apoio unilateral de barra. Por exemplo, aqueles apoios unilateral de barra, quem treina com mais carga, o que acontece? Vamos supor que a barra está aqui, o apoio está aqui. Vou tentar uma outra cor para ficar mais visível aqui.
A barra, então, está aqui. O peso, aliás, está ali. E aqui a pessoa apoia na almofada. A almofada vem até aqui. E esse lado aqui não tem nada. O que vai acontecendo com o tempo? Tá? Esse lado aqui começa a entortar. E aí a barra fica assim, ó. Aqui perto do eixo não entorta, mas distante do eixo entorta. E o que vai acontecer quando você fica com um lado da barra mais alto que o outro? Você vai ter a tensão distribuída de maneira desigual sobre o quadril. E vai forçar com que haja, então, uma projeção ou uma rotação da pelve para o lado que está mais próximo do eixo. E aí pode desde resultar em uma assimetria do glúteo, até mesmo uma dor na coluna por estar forçando a rotação da pelve. Então, isso é uma recomendação apenas, tá? Se tiver numa máquina na academia onde seja o eixo só de um lado, eu recomendo, sugiro, que opte pela barra livre apoiada sobre o quadril, como essa aqui. E essa máquina ela é muito boa, tá? Ela é uma máquina da Arsenal. É uma das melhores máquinas que eu já experimentei e utilizo. Mas ela, como toda máquina, ela tem um problema. Por isso que máquina é sempre máquina. O problema é isso aqui, ó. Primeiro, esse rolo é muito grosso, muito grande. Então, ele acaba dificultando muito o movimento de quadril, principalmente na fase mais aqui embaixo. Tá? E ele é um rolo muito de um material muito duro. Então, além de ser grande, ele acaba sendo duro. E foi nessa máquina aqui que eu experimentei na prática a meralgia paristésica, que é aquela compressão do nervo cutâneo femoral. Tá? Então, além de já ser uma estrutura grande, como ela é muito dura, ela machuca, tem que botar mais uma almofada. E acaba ficando um pouco desconfortável para fazer. Tá? Mas eu recomendo que se tiver que fazer, se tiver máquina, que seja, então, a máquina com esse sistema de apoio para evitar qualquer outra desconformidade. Melhor que isso aqui teria, que são as máquinas com cinto de avião. As máquinas de cinto de avião são as mais perfeitas para se utilizar na academia. Mas não é qualquer uma. Tem várias máquinas com cinto de avião. Tá? Mas o ideal é essas máquinas que tenham apenas esse apoio aqui de onde ficam as escápulas. Mais nada. Algumas máquinas têm o encosto aqui embaixo. E esse encosto, nem sempre, dependendo a estatura da pessoa, como no meu caso, que sou um duende, eu já testei, a gente não se encaixa nesse banco. O quadril fica preso no banco. Tá? Então, o melhor desenho de máquina que eu vejo, que eu já vi, aqui a nível de Brasil, eu não sei dizer em quais academias que tem essas com... Acho que deve ter no CT da Arenberg, deve ter essas máquinas. O centro de avião só com apoio de escape. Mas o que a gente vai encontrar mais ainda nas academias, mais comumente a gente encontra as máquinas que tem o eixo só. A carga fica só unilateral, fica só de um lado. Eu particularmente, tá, não aconselho a apostar muito. Se é um aluno que treina com pouquinha carga, você diz, meu aluno treina com pouca carga, não vai dar nada. Só que você tem que pensar que a academia inteira usa essa máquina. E se um outro aluno já entortou o ponto de apoio no quadril, o seu aluno com pouca carga vai sentir a diferença também. Então, tome cuidado. Né? Todo cuidado é pouco.
E aí todo mundo fala que a elevação pélvica, em comparação com o agachamento, não dá para utilizar grandes cargas. Eis a prova de que dá para utilizar grande carga. Tá perfeito o movimento? Não. O pé podia estar mais para trás? Poderia. Mas não justifica não poder usar sobrecarga. E a elevação pélvica, eu diria, qualquer um de vocês que nunca fez, começar agora, tá? Se dedicar, dentro de um ano, bate 150 quilos tranquilamente. Porque é um exercício que tem uma certa facilidade de controle de movimento que permite o uso dessa sobrecarga. Tá? E toda sobrecarga ela é bem-vinda. Lembrando sempre que a regra é, primeira coisa, técnica. A técnica do exercício. Tá? A segunda coisa, amplitude. Não extrapolem querer colocar muita carga antes de ter atingido a amplitude total. Tá? Então, técnica, amplitude. Tá? O controle, quando eu falo controle, é a cadência, de não ser aquelas pessoas que disparam o exercício, não tem controle nenhum. E por último, então, a carga. Então, técnica, amplitude, controle, carga. E a carga vai ser o fator ajustável. Botei carga, comprometeu a técnica, reajusta. Botei carga, a técnica está ótima, reduziu a amplitude, ajusta a carga. Coloquei carga, a técnica está boa, a amplitude está boa, mas o meu aluno faz 3, 4 repetições e a partir dali ele perdeu o controle. Ajusta a carga. Tenham sempre isso claro, tenham isso sempre em mente que vocês não vão cometer erros. Tá?